Quando nós falamos da obra missionária, não tem como falar de missões se nós não pensarmos em termos compaixão pelas almas. A essência da igreja sempre foi a pregação do Evangelho. A essência da igreja é anunciar as boas novas do Evangelho. A igreja existe para isso. A igreja, ela é a portadora da palavra do Senhor. E nós precisamos levar as boas novas do Senhor. E esse texto nos mostra como devemos agir como igreja missionária, como uma família missionária, que tem compaixão pelos perdidos. A palavra do Senhor vai nos mostrar que esse doutor da lei, ele queria pôr Jesus à prova. Na verdade, essa pergunta, ela é uma pergunta com malícia. Esse doutor da lei, ele queria que Jesus não soubesse responder aquela pergunta, para que o Senhor pudesse ser perseguido naquela região. Mas Jesus, ele dá uma resposta com brandura, com amor. Jesus, com grande sabedoria, responde a esse doutor da lei, que pergunta para o Senhor Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. A pergunta do doutor da lei é essa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, sabendo que aquele homem tinha a resposta, o Senhor Jesus faz aquele homem responder a própria pergunta. E o intérprete da lei fala: para eu herdar a vida eterna, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Eu preciso adorar a Deus de todo o meu entendimento. Eu não posso dividir a minha adoração com ninguém. E esse intérprete da lei termina dizendo: eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí o Senhor Jesus fala para este homem: olha, faze isto e viverás. É justamente isso que você precisa fazer, é amar o Senhor Deus de todo o seu coração e amar o próximo. Se você fizer isso, você vai herdar a vida eterna. Mas este homem, ele pergunta para o Senhor Jesus o seguinte: mas quem é o meu próximo? Responde para mim, quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus conta essa história, que descia de Jerusalém a Jericó um homem, e esse homem, ele foi espancado, e deixaram esse homem à beira do caminho, quase morto. Bateram muito nesse homem. Jesus está contando essa história para o intérprete da lei. Você quer saber quem é o próximo? Vou contar essa história. Descia um homem, e esse homem foi espancado, e ele foi deixado quase morto à beira do caminho. E descia também um sacerdote de Jerusalém a Jericó, e esse sacerdote passou perto do homem quase morto, fingiu não vê-lo e não teve compaixão, não ajudou e seguiu o seu caminho. O Senhor Jesus diz aqui também que o levita descia pelo mesmo caminho, passou perto daquele homem que estava quase morto, fingiu não vê-lo e seguiu o caminho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que vinha um homem samaritano, e o texto vai nos mostrar que o único que tinha aqui um compromisso, o único que estava em viagem, o único que tinha uma agenda aqui, era o homem samaritano. O levita descia de Jerusalém, o sacerdote também descia, mas o samaritano, ele estava de viagem, e foi justamente o homem samaritano que para o seu animal, observa o homem que estava quase morto, e a Bíblia vai nos mostrar que esse homem parou a sua viagem, desceu do seu animal e foi até o homem que estava ferido, machucado e quase morto. Se o sacerdote não parou, e nem o levita parou, a Bíblia diz que eles não pararam e eles não tiveram compaixão do homem quase morto. Provavelmente esses homens estavam descendo do templo, provavelmente eles estavam descendo de algum compromisso no templo. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o sacerdote e o levita, eles
eles eram as pessoas responsáveis em guardar o templo. Eles eram os responsáveis como os músicos do templo, como os administradores do templo. Eles ensinavam as leis de Deus para as pessoas. O sacerdote e o levita, eles eram acostumados a estar no templo, eles eram envolvidos com as coisas de Deus, eles tinham uma agenda cheia, talvez com muitos compromissos, com muitas reuniões, mas eles não tinham a compaixão e o olhar de Jesus para o pecador e para o homem ferido. Nós precisamos entender nessa noite que fazer a obra missionária é muito além de congregar em uma igreja como essa. Fazer a obra missionária é muito além do que participar de um ensaio e tocar um instrumento e cantar bem, ou pregar bem, ou participar de reuniões, ou participar de departamentos na igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado nessa noite com a nossa agenda. Nós precisamos estar atentos nesta noite com a nossa agenda, porque talvez a sua agenda esteja tão carregada e você tenha tantos compromissos no dia a dia com a família, com amigos e com vizinhos e com a empresa e com a faculdade e com o namoro e com o casamento que vai acontecer, e a sua agenda está tão apertada que você não tem mais a sensibilidade de parar para observar aquele que está ferido, porque a agenda já sufocou o seu coração. Os compromissos sufocaram já a sua mente. Todas as coisas sufocaram o tempo que Deus quer que você tenha para observar justamente aquele que está ferido. E eu pregava semana passada em uma igreja em São Paulo, e eu dizia que às vezes o campo missionário que Deus quer que você restaure, talvez o campo missionário que Deus quer que você busque nesta noite, seja o quarto do seu filho, seja a sala da sua casa, seja os seus filhos. Você pode não estar percebendo, mas você está perdendo os seus filhos dentro da própria casa. E talvez Deus vai levar você nesta noite a ter uma reflexão, para que você faça como esse bom samaritano fez. Pare, você precisa parar essa viagem, meu querido irmão, e você precisa descer do animal nessa noite, para observar e a se interessar por coisas que Deus se interessa. E pessoa ferida, pessoa machucada, pessoa quase morta, pessoa abandonada, isso interessa, isso o coração de Deus se alegra. Então nessa noite é necessário que você pare a sua viagem. Faça como o bom samaritano fez. Pare a sua viagem e desça do animal. O bom samaritano desceu do seu animal e ele foi ao encontro do homem ferido. E quando ele desce do seu animal, ele já abre mão de uma agenda, ele abre mão de um compromisso, ele abre mão de uma viagem. A viagem já não é mais interessante para ele. O que é interessante para ele é uma alma que é perdida. O que é interessante para ele é uma alma que está caminhando a passos largos para o inferno. O que é interessante para este homem agora é ter compaixão pelo perdido. E o Senhor fala conosco na noite de hoje. Vamos descer do animal, irmãos. Vamos parar a viagem e descer do animal. Isso representa humildade, quebrantamento. Descer do animal representa descer de fato na ousadia de Deus. É caminhar para o campo da humildade, do quebrantamento, da dependência de Deus. Talvez o que o Senhor quer que eu faça, que nós façamos nessa noite, é descer da presença do Senhor e entender que nós dependemos dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. É Ele que vai dar o crescimento, mas precisamos descer em quebrantamento, em humildade, em simplicidade,
em dependência do Senhor, porque quando nós entramos na presença do nosso Deus com um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor, Ele então estende suas mãos e nos abençoa. Glória a Deus. E esse bom samaritano, ele vai ao encontro do perdido, e quando ele chega perto do perdido, ele abre a sua bagagem. O texto vai dizer que ele abre a bagagem, e dentro de sua bagagem ele encontra óleo, e dentro da sua bagagem ele encontra vinho, e dentro da sua bagagem ele encontra denários. Que a sua bagagem esteja cheia. E essa bagagem, meu querido irmão, não representa uma mochila, não representa uma mala, não representa o dinheiro que você tem no banco, não é nada disso. Que nesta noite você entenda que essa bagagem é a sua vida, é a reserva que você tem com Deus. Essa bagagem é o seu coração, é a sua mente, é a sua disposição, que nessa bagagem que é a sua vida, quando você abrir o seu coração, que o Senhor possa encontrar na sua vida óleo para derramar sobre feridas e sobre pessoas que estão feridas. Que na sua bagagem o Senhor Deus possa encontrar nessa noite vinho. O vinho representa alegria. Que o Senhor possa encontrar em seu coração alegria nessa noite para abençoar vidas, para que você possa tocar em pessoas feridas, mas também que Ele possa encontrar no seu coração espaço para que tenha denários, ou seja, disposição em ajudar. Que o seu coração não seja um coração avarento às coisas de Deus, mas que haja liberdade na sua vida de ajudar aquele que tanto necessita. A Bíblia diz que o bom samaritano, ele encontrou e teve compaixão pelo homem ferido. Não tem missões sem ter compaixão, não tem missões sem ter misericórdia. Misericórdia é fazer com que a miséria daquela pessoa possa tocar nas cordas do seu coração. Essa é a palavra misericórdia. O significado da palavra misericórdia é isso. Quando eu peço para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou dizendo para o Senhor que as minhas misérias, Senhor, possa tocar nas cordas do seu coração, e que o Senhor tenha compaixão de mim. E esse homem samaritano, ele tem misericórdia daquele homem. A miséria, a morte, a destruição daquele homem que estava quase morto, tocou nas cordas do coração do homem bom samaritano, e ele derrama óleo, ele derrama azeite, ele derrama vinho, e ele paga ainda os dias que aquele homem fica naquela pousada, e ele ainda fala: quando eu voltar, se tiver alguma coisa para pagar, eu vou pagar centavo por centavo. E aí o Senhor Jesus conta essa história para o doutor da lei, e fala: está aí, doutor da lei, eu contei a história, você quer saber quem é o meu próximo? Eu contei. Tem um homem quase morto, o levita parou e não ajudou, o sacerdote parou e não ajudou, mas o bom samaritano passou, parou, desceu do animal e ajudou. E aí, irmãos, o intérprete da lei não consegue entender porque ele é judeu, e agora Jesus conta para ele que o samaritano ajudou. E o samaritano, como foi a abertura do texto aqui nessa noite, o samaritano não conversa com o judeu. E para esse intérprete da lei, ele não vai conseguir entender isso. Como que o bom samaritano foi o que usou de misericórdia? Porque o Senhor queria desconstruir algo no coração daquele homem. Só que Jesus, ele pergunta para o intérprete da lei totalmente diferente da primeira pergunta que o doutor fez para ele, porque o doutor da lei, ele queria saber quem era o próximo dele, mas o olhar de Jesus é diferente. O meu próximo está aqui do meu lado, as pastoras, as missionárias, os pastores, os irmãos, a minha família representa o meu próximo, o andarilho representa o meu próximo, a prostituta representa o meu próximo, o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, todos representam ser o meu próximo. Mas Jesus não quer agora
que este homem saiba quem é o próximo dele. A pergunta de Jesus muda. Jesus pergunta para o doutor da lei: qual dos três foi o próximo do homem quase morto? A pergunta que Jesus faz para você nessa noite é essa: você está disposto a ser o próximo de alguém? Porque encontrar o nosso próximo vai ser muito fácil. Eu estou aqui vendo dezenas de pessoas que representam ser o meu próximo, mas o que Jesus quer, na verdade, é mexer comigo, mexer com você, fazendo um desafio nessa noite. Você, meu querido irmão José, você, minha querida irmã Maria, você, meu querido irmão que veio nessa conferência missionária nessa noite, Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual dos três foi o próximo do homem quase ferido? E o intérprete da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Certamente esse foi o próximo. Então Jesus quer levantar você nesta noite como o próximo de alguém. Tem pessoas que estão aguardando receber esse denário. Tem pessoas aguardando receber esse óleo sobre a cabeça deles. Tem pessoas aguardando nesta noite, meu querido irmão, receber uma visita sua, receber um abraço da sua família. Me lembro uma vez que eu estava em Goiânia e Brasília, e lá eu fui ministrar a palavra de Deus, e eu me lembro que um pastor estava ministrando, e ele disse que ele foi levar uma palavra para centenas de pessoas que estavam enlutadas por conta daquela tragédia que teve no nosso Brasil, eu não me lembro o nome da cidade, mas foi no sul, aquela boate Santa Maria, e naquela noite centenas de jovens morreram. Eles perderam suas vidas, e esse pastor ele foi convidado para dar uma palestra para todos os familiares enlutados. Centenas deles foram convidados. E esse pastor, ele trabalha muito bem na área da psicologia, e ele foi ministrar uma palestra, e quando ele chegou, ele encontrou uma senhora, e ele abraçou aquela senhora, e aquela senhora chorava muito, mas chorava muito recebendo o abraço do pastor Gilberto. E aquela senhora não sabia que ele era pastor, mas quando ele acabou de abraçar, depois de alguns minutos, aquela senhora disse para ele: eu fui abraçada pelo Senhor, e a impressão que eu tive é que o próprio Jesus estava me abraçando, o próprio Senhor Jesus estava me abraçando. E ele continuou abraçando aquela mulher, e ele foi palestrar, e ele ficou curioso para saber quem era aquela mulher. E depois ele perguntou para algumas pessoas: quem é aquela senhora que eu abracei, que chorou e que disse que enquanto eu o abraçava, ela pensava e entendia que o próprio Jesus estava o abraçando. E aí falaram para o pastor: essa senhora, ela perdeu os 4 filhos naquela noite. 2 estavam se formando e 2 foram convidados, e todos eles morreram naquela noite. Aquela mulher dormiu sendo mãe de 4 filhos, e quando ela acorda, ela continua sendo mãe de 4 filhos, porém 4 filhos que entraram em óbito. Tudo que aquela mulher precisava naquela noite era de um abraço. E às vezes nós não imaginamos o poder que tem o abraço, ou uma ligação, ou você entregar para alguma família uma cesta básica, ou você entregar para uma mãe fraldas para que tem uma criança pequena. Nós precisamos ajudar uns aos outros, irmãos. Você pode ser o próximo de alguém de várias maneiras, e Deus está levando hoje uma palavra ao seu coração, porque Ele quer levantar você como o próximo de alguém, como alguém que vai interceder por uma família que está ferida, como alguém que vai abençoar uma família que está desempregada. Você vai ser um servo de Deus, que Deus vai levantar com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, de uma forma tão poderosa, para abençoar pessoas.
você vai ser esse canal de Deus, essa ferramenta de Deus para abençoar pessoas. Eu estava na casa do meu tio durante esses 2 dias e por lá passou um irmão, depois passou outro homem, depois passou mais um, e todos aqueles homens falaram a mesma coisa para mim, que esse casal abençoa aquelas pessoas e está marcando a vida daquelas pessoas, e Deus vai usar você para abençoar, para marcar a vida de outras pessoas, porque tem gente ferida, tem gente quase morta, à beira do caminho, só está aguardando alguém abrir a bagagem e derramar óleo, derramar azeite e entregar denários para abençoar essas pessoas. Eu me lembro que alguns anos atrás um grupo de professoras me procurou, e essas professoras me procuraram e elas disseram o seguinte: Pastor Emerson, nós queremos desenvolver um projeto missionário aqui na nossa igreja, na nossa região de Jundiaí, cidades vizinhas. E elas disseram: as crianças querem abençoar outras crianças em outras nações e também no nosso Brasil. E essas professoras disseram o seguinte: Pastor Emerson, nós queremos apresentar esse projeto. E elas disseram: nós vamos entregar um cofrinho para cada criança, e todas as crianças receberam um cofrinho. E o projeto foi, durante o ano, cada criança guardar as moedinhas, e no dia 12 de outubro, todas elas vieram à conferência missionária, e cada criança apresentou ali um cofrinho, cheio de moedinhas. E aí nós fizemos a contabilidade, e tinha R$ 1.600 em moedas. Aí naquela época, o que nós fizemos? Nós adotamos um missionário lá em Moçambique, e naquela época, com R$ 150 a gente conseguia manter um missionário em Moçambique, na região de Xai-Xai, estado de Gaza. E nós adotamos o primeiro missionário nativo em Moçambique, sustentado por essas crianças. Aí no segundo ano as crianças vieram com roupas típicas, dançando, louvando a Deus, e quando elas abriram novamente aqueles dezenas de cofrinhos, elas ofertaram R$ 3.600. Aí nós pegamos e adotamos mais um missionário moçambicano para pregar a palavra de Deus na região de Xai-Xai. No terceiro ano, elas vieram com tudo, irmãos, e as crianças vieram e elas entregaram no altar R$ 5.000 em moedas. No quarto ano, as crianças dobraram esse valor e elas trouxeram R$ 10.000 em moedas. E nós adotamos mais missionários naquela região e também em outras regiões. No quinto ano, elas vieram e surpreenderam todos, porque elas ofertaram R$ 22.000 em moedas. E aí os irmãos começam a pensar como que a gente fazia para contabilizar aquilo tudo. No sexto ano, aí elas vieram para arrebentar tudo. Elas trouxeram R$ 33.000 em moedas. E esse projeto existe até o dia de hoje. Veio a pandemia, o valor diminuiu, e agora elas retomaram com força total, e nós vamos ultrapassar esse valor. Mas adotando esses missionários todos em Moçambique, eu fui fazer uma visita em Moçambique para realizar um batismo na região de Xai-Xai. E quando eu estava lá batizando aqueles irmãos, nós batizamos 62 pessoas em Moçambique. Vocês vão ver daqui a pouquinho um vídeo sobre isso. Enquanto batizava aqueles irmãos, batiza um, batiza outro, de repente eu batizei 2 jovens. E quando eu batizei aqueles 2 jovens, do lado estava a mãe. E a mãe olhava para mim, e ela estava muito orgulhosa. E ela chorava muito, porque os 2 filhos estavam sendo batizados naquele dia. E eu perguntei para ela: o que foi, mãe? E ela falou: Pastor Emerson, lá eles falam português, os meus 2 filhos, quando eles nasceram, eles foram consagrados à bruxaria, eles foram consagrados à feitiçaria. Moçambique tem muitos bruxos, e eles foram consagrados.
Satanás já tinha arquitetado tudo na vida dos meus filhos, mas o Evangelho chegou na minha casa, pastor. O Evangelho chegou na minha casa e salvou o meu marido, salvou a minha vida, salvou a vida dos meus filhos. Eles estão sendo batizados, mas não só a minha casa, os meus parentes estão todos se convertendo. E eu perguntei para ela, quem foi que levou a palavra de Deus para a sua casa? E ela disse, missionária Teresa. Missionária Teresa, ela veio aqui, pregou a palavra de Deus em minha casa, e todo mundo se converteu, e agora os meus filhos também estão se convertendo. E eu perguntei, quem é que está mantendo missionária Teresa? Fui conversar com eles, quem sustenta a Teresa aqui em Moçambique? E aí eles falaram, as crianças, pastor. As crianças que mandam a oferta todos os meses aqui, está sustentando a Teresa. E a Teresa está pregando o Evangelho e tem gente sendo salva. E agora não é mais o marido, não é somente a esposa, mas os filhos também. E agora nós estamos abrindo igrejas, pastor, e não para mais, porque a água de Deus desceu sobre a vida das professoras, e as professoras ensinaram as crianças, e as crianças entenderam também, eu preciso ser o próximo de alguém, eu preciso tocar em alguma vida, e as crianças decidiram tocar no continente africano. E eu não estou dizendo de uma, de duas, eu estou dizendo de dezenas, e daqui a pouco nós vamos falar de centenas de pessoas que estão sendo salvas, porque um grupo decidiu ser o próximo de alguém. Amém. E talvez um projeto está nascendo no seu coração que parece ser pequeno, mas Zacarias diz que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, as coisas humildes. Nós não podemos desprezar os pequenos começos da nossa vida. Pode começar pequeno, é apenas um cofrinho, é apenas um projeto, pastor, é apenas a venda de alguns pães, é algo que Deus está colocando no seu coração, que parece ser insignificante. Coloca na mão de Deus isso que você pensa ser pequeno. Coloque nas mãos de Deus o que você pensa ser pequeno, como foi com essas professoras. Esse violão na minha mão não tem utilidade porque eu não sei tocar, mas na sua mão tem, porque você é músico. A mesa de som não tem utilidade na minha mão porque eu não sei mexer, mas na sua mão tem, porque você tem habilidade para isso. O que é pequeno na sua mão pode não representar muita coisa, porque você não tem o poder para multiplicar, mas Jesus de Nazaré está aqui, irmãos. O Jesus que multiplicou peixe está aqui. O Jesus que multiplicou pães está aqui. O Jesus que resolve está aqui. O Jesus que levanta o caído está aqui. E se nós decidirmos nessa noite ser o próximo, sermos o próximo de alguém, certamente Ele fará maravilhas. Nós estamos mantendo hoje quase 5.000 crianças no continente africano. Vire para o seu irmão, fala para ele. A nossa igreja está mantendo quase 5.000 crianças. Nossa igreja. Nosso missionário chegou em Burkina Faso há 15 anos. 15 anos atrás, quando ele chegou, ele começa um projeto que se chama Dai-lhe voz de comer. As crianças não tinham uma refeição diária. Elas entravam na escola 7 da manhã, saíam 4 da tarde sem nenhuma refeição. Começamos um projeto em Burkina Faso. Perfuramos poços artesianos em vários lugares. Hoje nós temos 9 poços artesianos naquele deserto. Nós temos várias escolas. Nós temos quase 30 igrejas no deserto africano. E pela misericórdia de Deus estive lá 2 vezes e pude ver de pertinho a realidade daquele povo, naquele deserto. Abrimos igrejas. E aí começamos um trabalho que se chama Dai-lhe voz de comer. É oferecer um pão e um suco para cada criança diariamente. E vocês não têm ideia, irmãos, aonde a energia não chegou, aonde a água potável não chegou, aonde a internet não chegou, a rede elétrica não chegou, talvez nem a Coca-Cola chegou, mas o Evangelho chegou naquele deserto. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Dai-lhe voz de comer, que você possa se alegrar, porque a nossa igreja decidiu ser próximo de alguém. São quase 5.000 crianças, entre
África, Índia, Haiti e países que nós temos trabalho com crianças. Aí é o deserto. É assim. O pãozinho é sem nada. É só o pãozinho. Não tem margarina, não tem nada. Porque não tem geladeira. É tudo a lenha. Nós mandamos o recurso para comprar a farinha. Nós mandamos os sucos. Tudo como doação aqui do Brasil. Pode glorificar o Senhor Jesus. Nós precisamos ser altruístas, irmãos. Precisamos fazer coisas sem querer alguma coisa em troca. Nós visitamos a África no ano de 2017 e nós visitamos a divisa entre Burkina Faso e Níger. E nessa divisa, a tribo que nós visitamos, nós rodamos quase 800 quilômetros no deserto. Quando chegamos na divisa com o Níger, nós conhecemos uma tribo que nunca teve contato com o homem branco. Foi um encontro daquele povo africano com uma caravana de pessoas com a pele branca. Olha que interessante. E quando as crianças chegaram perto da gente, as crianças elas ficavam assim, no nosso braço. Porque elas achavam que era uma tinta branca. E quando nós abraçamos e mostramos para aquelas crianças que nós somos um em Cristo Jesus, irmãos. Não tem grande, pequeno, não tem pobre, rico, não tem branco, negro. Somos todos o povo de Jesus. E eles ofereceram para mim uma água barrenta. Eu estou dizendo isso, irmãos. Não é nada para emocionar você, não. Porque eu estive lá e vi que essa é a realidade, Moura. Eles ofereceram uma água barrenta. E eles falaram, essa é a água que nós temos. É uma água armazenada em uma cisterna no tempo de chuva. E nós fizemos um propósito lá. Nós voltaremos aqui e vamos perfurar um poço artesiano para vocês. E nós voltamos lá depois de um ano. E nós perfuramos um poço artesiano com 140 metros de profundidade, sem energia, a bomba é manual, e ali eles chamam de água branca. E aí eu perguntei para o chefe daquele vilarejo, falei, o que é que a igreja brasileira representa para o Senhor? E aquele chefe, ele olhou para mim e ele disse, pastor Emerson, ele falou em Fufude, o outro irmão traduziu em francês, e aí o outro irmão traduziu para mim em português, e ele disse assim, a igreja brasileira representa para a gente aqui o seguinte, nós éramos como uma virgem, aguardando o noivo para um casamento, e vocês vieram aqui, e vocês apresentaram para a gente esse maravilhoso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E naquele lugar nós temos hoje um poço artesiano,
nós temos a nossa igreja Burkina Faso para Cristo. E ali tem um povo que adora e exalta o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo vídeo, vamos assistir um pouquinho do batismo. Como que é o batismo na África? Vamos ver a alegria desse povo. Os nossos irmãos da nossa igreja Burkina Faso para Cristo. Vamos lá. Esse batismo nós tivemos 68 candidatos. Teve um outro antes desse, que nós batizamos 115 pessoas. Nesses anos todos, nós batizamos milhares de pessoas do continente africano. Mais algumas cenas, né, do projeto Dar de Voz ao Comer. Só nessas 3 nações são mais de 3.000 crianças, fora os outros países vizinhos. Amém, meus irmãos? Amém. Estou indo para o final. Então a palavra do nosso Deus diz, meus irmãos, que em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Missões é ter compaixão. E Mateus 25, versículo 35 diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes a o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. A mensagem dessa noite da sua vida é: você tem sido próximo de alguém? Quando eu tinha meus 17 anos, eu era um menino arteiro. Meu tio Oswaldo lembra bem, minha tia Maria também lembra, meu tio Ismael, vocês lembram, né? Eu era muito arteiro. Teve um rapaz que foi conversar comigo agora em Narandiba, Samuel, e ele olhou para mim: eu não estou acreditando que é o mesmo. Isso era terrível. Eu cheguei em casa muitas vezes carregado, irmãos, alcoolizado. Cheguei em casa quantas vezes por conta da bebida. Eu vou dizer algo para os irmãos: um dia alguém foi o meu próximo. Pela misericórdia de Deus, meus pais são pastores, meu pai é pastor há 40 anos, mas com meus 14, 15 anos eu fiquei um tempo fora da casa de Deus. Fiquei um período fora. E esse período foi um período que trouxe muito desgaste para os meus pais. Mas algo muito precioso eu quero contar para vocês aqui, indo aqui para o final. Se eu fechar meus olhos aqui agora, e vocês colocarem sobre a minha cabeça uma toalha, e eu ficar aqui de joelho, com meus joelhos dobrados, e cada irmão vir até mim e colocar as mãos sobre a minha cabeça, eu vou ficar muito feliz, claro. Mas se o meu pai aparecer aqui, ó,
sem ninguém me contar, o meu pai aparecer na igreja, e no meio da multidão, meu pai colocar as suas mãos sobre a minha cabeça, eu sei que é meu pai, sem ele falar nada, porque até hoje eu identifico o toque da mão do meu pai sobre a minha cabeça. Ele tem um jeito de orar por mim, o jeito que ele coloca as mãos sobre a minha cabeça, o jeito que ele aperta, eu sei que é o meu pai. E mesmo hoje, na igreja que eu, pela misericórdia de Deus, pastoreio, o meu pai, quando ele ora por mim, até hoje é o mesmo toque. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu chegava em casa embriagado, e na madrugada, o meu pai entrava no quarto para orar por mim. E o meu pai colocava as mãos sobre minha cabeça, e ele orava e pedia para Deus salvar esse menino que estava dando muito trabalho para ele. Isso não foi uma vez, não foi duas, foram vezes que o meu pai fez isso. Por isso, a lembrança que eu tenho do meu pai, quando criança, adolescente, é de um pai que orava por mim, que visitava o meu quarto, os passos do pai chegando perto, e tinha vezes que ele não me acordava, tinha vezes que eu já estava acordado, mas eu não mostrava para ele que eu estava acordado, mas eu o aguardava, e eu só ouvia os passos do meu pai chegando para pôr as mãos sobre a minha cabeça. Você que é pai, você que é mãe, volte a visitar o quarto do seu filho, não tenha vergonha. Talvez pode até bater uma vergonha, e alguma coisa pode acontecer dentro da sua casa para tentar impedir isso, mas volte a visitar o quarto do seu filho e ore por ele. Ainda criança, é adolescente, volte a orar por ele. É jovem, volte a orar por ele. Você, marido, volte a orar pela sua esposa. Você, mulher, volte a colocar as mãos sobre a cabeça do seu marido. Comece a levantar um trabalho de intercessão dentro da sua casa, porque nessa noite o Senhor está falando ao meu coração que existe um campo missionário para ser restaurado, e esse campo é a sua casa, é o seu quarto, são os seus filhos. E eu me lembro meu pai fazendo isso constantemente comigo. Semana passada, semana retrasada, meu pai teve um infarto e foi levado às pressas para o hospital. Ele chegou morto, o coração parou. Conseguiram reanimar meu pai. Aí ele teve um derrame, e aí precisou ser entubado, e aí os pulmões cheios de água, o coração 30% apenas funcionando. E os médicos conversaram comigo, com os meus irmãos, dizendo: olha, o quadro do seu pai é praticamente irreversível. É importante você já conversar com os familiares, com os seus irmãos, e vocês precisam estar preparados para isso. E lembrei de tudo que meu pai representou na minha vida, como meu líder, como meu pastor, como meu amigo. E a igreja foi por um grande clamor, foi por um grande jejum, e ele ficou 4 dias ali entubado, e todo mundo aguardando a notícia do óbito do meu pai. Na terça-feira pela manhã, eu e meus irmãos fomos até o hospital, e quando a médica olhou para mim, ela disse: eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: o que foi? Seu pai, ele acordou. Glória a Deus. Seu pai acordou, e estão com os movimentos nas mãos, nas pernas. E quando eu entrei e olhei para o pai, meu pai deu aquele sorriso, está lembrando de tudo, não ficou sequela, já pegou alta, já está em casa, e amanhã estarei com meu pai ceando no culto de ceia ali na nossa igreja em Várzea Paulista. Estou dizendo isso, meu querido e minha querida irmã, porque nesse testemunho você chegou aqui hoje e talvez alguma coisa você deixou em sua casa, um problema talvez aos seus olhos, humanamente falando, não há possibilidade de reverter esse quadro. Pode ser na saúde, pode ser na área da finança, pode ser na área ministerial. Vocês, pastores, vocês deixaram algum problema lá na igreja de vocês, talvez um levante, um problema, uma situação que o coração de alguém aqui hoje está triste, abatido, preocupado, porque não sabe como resolver. O Senhor dos Exércitos,
Ele é poderoso para entrar nessa situação, nessa noite, e amanhã você receber uma notícia totalmente contrária à resposta que você talvez tenha no seu coração hoje. O Senhor pode fazer algo maravilhoso que venha surpreender você da noite de hoje para amanhã, pela manhã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o próximo de alguém. Meus 17 anos, estava lá no hospital, sofri um acidente de bicicleta, um acidente de moto, um acidente de carro, e no hospital, 2 horas da manhã, sozinho naquele quarto, recebendo soro na veia, sendo medicado, um homem para em frente ao hospital, 2 horas da manhã, e ele entra naquele hospital, conversa com os meus pais, ele segue entrando no hospital, entra no meu quarto e fala de Jesus para um jovem que estava alcoolizado, um jovem que estava perdido, um adolescente que com muitos problemas de complexo, de inferioridade, e esse homem, ele tira sua camisa, ele mostra todas as drogas que um dia ele utilizou em seus braços, na veia, e ele fala para mim: Emerson, eu quero apresentar para você a fórmula que mudou a minha vida, o remédio que curou as minhas feridas. Eu quero apresentar para você o Senhor Jesus de Nazaré. Ele não sabia que eu era filho de pastor, não sabia que eu tinha crescido dentro de uma igreja, mas falou de Jesus para mim. E no hospital eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Na terça-feira fui à igreja e aceitei Jesus na igreja também, porque queria ter essa experiência de levantar as minhas mãos dentro da igreja, e fiz isso. O Senhor Jesus transformou a minha vida. Eu voltei naquele hospital para tentar saber quem era o rapaz que pregou o evangelho para mim. Eu nunca mais o vi, não sei quem ele é, não consigo lembrar da sua fisionomia. As pessoas no hospital não sabiam como dizer, meus pais não sabem dizer até hoje. Eu nunca mais vi esse rapaz, mas ele foi o meu próximo. Ele saiu de sua casa, entrou no hospital, pregou o evangelho para um camarada perdido, que era a forma que eu me encontrava. E talvez na eternidade eu quero ver esse homem, eu não sei se lá na mansão celestial, ou em algum dia ele vai ouvir eu contando o testemunho e vai levantar a mão. Foi eu que preguei o evangelho para você, naquele hospital, 2 horas da manhã, na Meca, em Várzea Paulista. Mas eu quero olhar para aquele rapaz e dizer: muito obrigado, porque você apresentou para mim o remédio que mudou a minha vida, porque hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu uma família, esposa, filhos, ministério e um trabalho de missões e tantas outras coisas que Ele tem acrescentado na minha vida. E aí então eu entendi que se a água de Jesus veio sobre mim e eu fui inundado por essa água, eu não posso reter essa água, eu não posso ser uma represa, eu não posso ser um lago, eu não posso ser uma água parada. Se eu recebi de Deus essa água, eu preciso ser uma água corrente, eu preciso ser um rio de água viva, e é por isso que eu preciso ser um próximo. E os campos brancos já estão prontinhos para a colheita. Os trabalhadores são poucos, mas, meus irmãos, é muito grande a seara. Então não há tempo. Você foi cheio de Deus, você foi escolhido por Deus, você foi capacitado por Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. O Senhor entregou na sua mão ferramentas preciosas, dons preciosos, ministério, dom da palavra. O Senhor entregou recursos na sua mão, e o Senhor quer que nós façamos algo urgentemente, que sejamos o próximo de alguém. E esse próximo pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Há 10 anos nós fizemos uma viagem missionária para o Portugal, Paraguai. Chegando lá no Paraguai, nós congregamos debaixo de uma árvore, cidade de Hernandários. E lá nós tínhamos um terreno, e congregando ali naquele terreno, debaixo daquela árvore, nós estávamos em 48 irmãos.
dando glória, dando aleluia, aquele frio. E o Senhor falou: construa uma igreja aqui. E nós estávamos construindo a nossa igreja em Várzea Paulista. E o Senhor falou: construa uma igreja aqui em Hernandares. Eu falei: Senhor, mas como construir uma igreja aqui em Hernandares? É muito recurso. Quando eu abri meus olhos, do meu lado assim, entre aqueles 48, o Senhor me mostrou. Lá naquele grupo tinha o eletricista, que é o Ismael. Tinha o serralheiro, que era o irmão Silvio. Tinha o arquiteto, que era o Júlio, lembra? Tinha o engenheiro, que era o Reginaldo. Tinha as cozinheiras, estavam lá. A irmã Fátima. Quem mais tinha? E a irmã Maria. E tinha os outros lá. E aí eu chamei eles. Falei: vem cá, venham aqui. Deus está falando comigo para construir uma igreja aqui. E eles falaram: estamos juntos. Vamos juntar então dinheiro. Glória a Deus. E aí durante um ano a gente juntou o dinheiro. E a gente comprou toda a ferragem. A gente comprou todo o material de construção. E a gente mandou lá de Várzea Paulista até o Paraguai. E todo o material chegou lá por doação. Conseguimos atravessar a fronteira por doação. E depois de um ano a gente voltou lá com o dinheiro, com a ferragem, com o material e com 14 irmãos para trabalhar, mão de obra. E nós chegamos na quinta-feira. Chegamos na quinta-feira e estava só o terreno. Quem passava em frente à igreja, quem passava em frente o terreno, só tinha o terreno. E nós construímos uma igreja lá em 4 dias. No domingo a igreja estava pronta. Quem passou na quinta viu só o terreno. Pastor Walter, o senhor já foi lá? O senhor já foi lá? Quem passou na quinta só tinha o terreno. Quem passou no domingo tinha uma igreja construída? Porque teve um povo que decidiu ser o próximo. Aí nós tiramos, irmãos, 7.500 fotos. E eu vou mostrar as 7.500 fotos para vocês agora em um vídeo. Claro, um vídeo para vocês verem nessa noite. E se você decidir ser o próximo, coisas grandes vão acontecer. Vamos assistir? Nós chegamos lá na quinta-feira. Então vamos lá. Quinta-feira só tinha o terreno. E eu gostaria que você glorificasse o nome do Senhor junto comigo. Aí esse é o nosso terreno, a nossa base missionária lá no Paraguai. Então primeiramente foi feito o radier, foi feita aí a concretagem, né, para ser a base da construção. A ferragem a gente mandou tudo de Várzea Paulista. E aí começa, dia e noite, sem cessar. Se alguém precisar de uma turma aqui para construir uma igreja aqui, pastor, pode chamar. E aí a gente começou, irmãos. E os pedreiros levantando as paredes, e o eletricista passando a fiação, e o serralheiro levantando ali os pilares e as treliças. E de dia e de noite trabalhando. E vocês vão ver como que essa igreja ficou. E a nossa querida igreja Paraguai para Cristo, lá na cidade de Hernandares. E talvez você está perguntando aí: mas eu sou pedreiro, eu sou servente, eu sou eletricista, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou dentista. Você precisa entregar esse dom para ser o próximo de alguém. Minha querida irmã, deixa Deus te usar, minha irmã. Enquanto a gente estava trabalhando, tinha algumas irmãs também trabalhando na cozinha, fazendo ali o almoço, a janta para os irmãos.
Chegamos, irmãos, no terceiro dia, praticamente pronta, né, a estrutura para receber os irmãos. Agora, o último dia, vocês vão ver, irmãos, a unidade do povo de Deus, como é importante nós estarmos juntos no mesmo propósito. Acabou de cobrir, Deus não deu chuva. A pastora Adelina não estava lá, né, para orar, para repreender, né, pastor? A chuva, né? Se ele estivesse lá, ele ia orar e ia chover. Olha aí, irmãos. O telhado, né? Foi o teste para ver se o telhado estava bom. Glória a Deus. Glória a Deus, tio Ismael. Você estava lá, hein? Que maravilha. Depois a gente continuou mandando dinheiro para lá. No domingo, na segunda-feira, já tinha um grupo congregando aqui. Já não era mais debaixo de uma árvore, né? Depois a gente mandou mais recursos. E hoje a igreja está prontinha, muito linda. É uma das igrejas mais bonitas ali da nossa cidade de Hernandárias. Glória a Deus. A gente só precisa ser o próximo de alguém, irmãos. Só isso. Hoje nós temos 9 orfanatos no Haiti, quase 300 crianças. Crianças que recebem um lanchinho, um suco, oferecido pela Igreja do Brasil para Cristo. Hoje nós temos um orfanato no Nepal, quase 30 crianças que foram vítimas de violência em suas casas, foram resgatadas pela igreja e cuidamos desse orfanato. Hoje nós temos igrejas em regiões montanhosas, onde só tem a nossa igreja lá, Peru para Cristo, onde fala o Quechua. Tem lá 9 igrejas naquelas regiões montanhosas. Hoje nós temos igrejas nos lugares com perseguição severa, como Mauritânia, como na Índia, que igrejas estão sendo destruídas, mas temos os missionários lá. Hoje nós temos a nossa igreja na Turquia. Eu estive lá o ano passado inaugurando a igreja Turquia para Cristo.
um lugar onde o Estado Islâmico predomina, onde a perseguição é severa, onde menos de 1% da população serve ao Deus, serve ao Senhor Jesus Cristo. Mas estamos lá, abrimos a igreja no Iraque para Cristo, estamos na Jordânia, estamos na Síria, recentemente abrimos a igreja no Paquistão, recentemente, irmãos, abrimos a nossa igreja no Uruguai, na Argentina, e estamos avançando, estamos abrindo igreja em várias e várias nações, porque decidimos que precisamos ser o próximo para essas nações. E eu sei que um dia essa missão vai terminar, um dia a igreja vai ser arrebatada, o Senhor vai buscar a igreja. Eu sei que isso vai terminar, mas um dia que Jesus voltar para buscar a igreja, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a igreja será arrebatada. Mas eu fico pensando naquele grande dia, os bolivianos, os japoneses, os irmãos ali do Camboja, os irmãos do Nepal, os irmãos da Índia, todos servindo ao Senhor, e a gente olhar e o Senhor revelar a nós que houve a participação dessa amada igreja, dessa amada congregação. Seja o próximo. Nós ofertamos todo o terceiro domingo, nós ofertamos para a obra missionária. Continue fazendo isso, querido pastor. Não deixe essa obra morrer. Vamos permanecer firmes e de maneira abundante. Meu tempo, eu ainda tenho alguns minutos, mas já vou devolver o microfone. Eu fecho essa mensagem dizendo a você: não despreze o que Deus está ministrando ao seu coração para fazer. Há 40 anos atrás, a igreja pentecostal Deus é Amor enviou um grupo de missionários para pregar a palavra de Deus na Índia. A igreja Deus é Amor mandou um grupo para pregar a palavra de Deus na Índia. Esse grupo começou a pregar o Evangelho para vários lugares. E em uma pregação, uma criança se converteu. O nome dessa criança, Peter. E essa criança se converteu, e quando ela voltou para sua casa, a família expulsou essa criança de casa. Porque o hinduísmo não permite que uma pessoa se converta ao cristianismo. Então essa criança foi expulsa de sua casa e ela foi morar com esses missionários da igreja Deus é Amor. Essa criança aprendeu a falar o português, o inglês, o espanhol. Ela foi aprendendo a falar vários idiomas com esse grupo. Esse grupo precisou voltar ao Brasil por várias questões, e essa criança ficou já na fase adulta, mas preparada, crente, falando vários idiomas e com uma missão de abrir igrejas. Peter abriu a primeira igreja, abriu a segunda, abriu a terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 20ª igreja, 30ª igreja, 40ª igreja, 50ª igreja, e depois ele abriu a 51ª, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Temos hoje 56 igrejas na Índia, que começou com um grupo que saiu do Brasil e foi pregar a palavra de Deus na Índia. O grupo voltou, pregou a palavra para uma criança, a criança aceitou Jesus, foi expulsa de casa, mas continuou pregando a palavra de Deus, abriu igreja aqui, abriu igreja ali, centenas, agora quase 20 mil crentes nessas 50 e poucas igrejas na Índia. Mas começou pequeno, valorizamos aquilo que parecia ser pequeno. O grupo decidiu ser o próximo para a Índia. Depois de muitos anos, o casal, os pais do Peter, os pais convidaram o Peter para jantar em sua casa. E o Peter achou: o meu pai está me convidando para jantar em sua casa, a minha mãe está me convidando para jantar em sua casa. E o Peter foi. E o Peter, já pastor, agora na casa dos seus pais, participando de um jantar, e ele imaginando: está acontecendo aqui uma reconciliação, porque eu fui expulso dessa casa. E o Peter jantou, e o Peter fez um convite para os pais: eu gostaria que vocês fossem comigo na igreja hoje à noite. Aliás,
ele almoçou na casa dos pais e fez um convite para estar à noite na igreja. E o testemunho do pastor Peter é algo extraordinário. Vocês podem acompanhar na internet e ver o que Deus fez na vida desse rapaz. Então ele almoçou ali com a família e fez um convite para os pais. E os pais foram na igreja domingo à noite. E lá à noite, o pai olhou para o Peter, e a mãe também olhou para ele e falou: nós viemos aqui para dizer a você, Peter, que nós convidamos você para almoçar na nossa casa hoje, porque nós tínhamos um plano de te matar. Nós colocamos veneno na comida. E nós estávamos aguardando você morrer, Peter. E quando você fez um convite para nós estarmos aqui hoje à noite no culto, depois que passou alguns minutos ou algumas horas e a gente viu que você não morreu, a gente decidiu vir aqui na igreja, porque nós entendemos que o Deus que você serve é um Deus vivo, poderoso, muito maior do que esses milhões e milhões de deuses que a Índia tem servido. O pai se converteu, a mãe se converteu, a família se converteu. E essas igrejas que o Peter abriu, depois de muitos anos, nós fomos à Índia, agora, alguns anos atrás, e ele disse: nós precisamos nos filiar a alguma denominação. E aí ele se filiou à Missão Desafio, se filiou à Igreja Brasil para Cristo, e aquilo que começou na vida de uma criança, hoje é a linda denominação Igreja Evangélica Pentecostal Índia para Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde